Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus pela ação gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá na cruz deu a sua vida em o nosso favor, em favor de todo aquele que nele crê. Pois a palavra nos ensina no Evangelho, segundo João, no capítulo 1, versos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. À medida que você e eu cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, somos recebidos pelo Pai, porque Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é quem redime o pecador e coloca-os na presença de Deus. É Ele quem nos justifica. Porque já nos ensina o profeta Isaías que os nossos atos de justiça, se não estivermos na presença de Deus e se não formos através de Jesus Cristo, essas ações, elas não passam de trapos de imundícia. Porque não há perfeição no ser humano. O ser humano é falho. Se ele faz o bem, muitas das vezes ele passa em vista o bem que está fazendo ao outro. Agora, se ele está por trás da cruz de Cristo, é Cristo quem o justifica, é Cristo quem o conduz, é Cristo quem faz resplandecer a glória dele na vida desta pessoa, é Cristo. Por isso, você e eu precisamos reconhecer a ação gloriosa dele em o nosso favor. E precisamos clamar a Deus que nos restaure, nos liberte, nos transforme, nos conduza em bom termo através da ação gloriosa de Jesus. Lendo Isaías 64:6 temos: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Esta é a declaração de Isaías, mostrando para nós que só a ação gloriosa do nosso Deus nas nossas vidas é que nos faz mais do que vitoriosos. Por isso, você e eu precisamos estar por trás da cruz de Cristo, porque é por trás da cruz de Cristo que somos vitoriosos. Ainda falando a respeito do verso 6 de Isaías 64, que traz por destaque para todos nós, o seguinte termo: todos nós, além de todos nós, trapo da imundícia. Nós vamos observar que o Senhor usa o profeta para nos despertar a respeito desse contexto, além de trazer também a atenção que somos imundos. Eles não estavam numa situação adequada para receber a presença de Deus. Quando fala de trapo de imundícia, o termo é singular. Algumas versões antigas entendiam a expressão como uma referência aos panos manchados pelo sangue da menstruação. Se for esse o caso, é um paralelo correto para o termo imundo. Ainda falando desse contexto, temos murchamos, nos arrebatam.
experiência do justo julgamento de Deus. É Deus quem julga as nossas ações. Ele diz a palavra em Hebreus 4:12 que ela, a palavra, faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula e conhece o intento dos nossos corações. Ele, o Senhor, nos conduz em bom termo. Ele, o Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Ele, o Senhor, opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade do nosso Deus e Pai. Ele faz resplandecer a sua glória em todo aquele que escuta a sua palavra e é regido por ela. Porque a palavra gera vida e vida em abundância. Porque a palavra é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Nós lemos, amados, muitas coisas. Nós ouvimos muitas notícias. Mas o que estamos lendo? O que estamos ouvindo? Temos dado primazia à palavra de Deus? Muitas das vezes nós queremos aprender, e aprender é bom. Aprendemos com a ciência busca veracidade nos fatos, para que possamos anunciar com veemência, anunciar algo que não prejudique, mas pelo contrário, abençoe aqueles que são regidos por ela. Mas muitas vezes nós esquecemos que, acima de tudo, o ser humano precisa da palavra de Deus. Palavra essa que o profeta Isaías diz no livro de Isaías, no capítulo 55, verso 11, que aonde esta palavra vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Aonde ela vai, não volta vazia. Você tem deixado ela fazer morada no teu coração? O salmista Davi, no Salmo, ele enfatiza a importância da palavra. Mostra quão preciosa ela é e como ela, a palavra, nos conduz em bom termo. Diz o salmista que no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você tem escondido a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus? Você tem recebido esta palavra que deve te conduzir dia após dia, momento após momento, e te dá a oportunidade de ser hasteada a bandeira da tua vitória? O salmista diz no Salmo 119, verso 105, que esta palavra ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Lâmpada. Se você olhar para o contexto, a lâmpada ela tem a função de, quando acesa, iluminar, nos dar a percepção ou a visão do caminho, para que não entremos em caminhos adversos, para que não entremos em lugares errados, para que não caiamos em abismo. Esta é a função da palavra, de nos conduzir sempre em bom termo, de fazer resplandecer a glória de Deus sobre as nossas vidas. Lâmpada para os nossos pés, disse o salmista, que é a palavra de Deus. Ela tem sido lâmpada na tua vida, ela tem sido aquela que te conduz em bom termo. Claramente a palavra deixa bem claro para nós, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
que verdadeiramente você e eu possamos fazer uso da palavra dessa forma, tendo a convicção de que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Quando eu olho esse contexto, a palavra revela que Deus é a fonte que precisamos para ter vida e vida em abundância, pois a revelação de Deus fornecia o discernimento para guiar os justos. Você está sendo guiado por Deus? Todas as vezes que você lê a palavra e guarda no seu coração e busca praticar a palavra que você guardou no seu coração, ela está sendo lâmpada para os seus pés, ela está sendo luz para o seu caminho. Ela está fazendo resplandecer a glória de Deus em sua vida. Ela está fazendo com que você triunfe, que você seja mais do que vencedor. Pois, como disse antes, em Isaías 55:11, olha a função da palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esta é a expressão do nosso Deus usando o profeta Isaías, para que possamos observar a palavra, para que sejamos conduzidos por esta palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Você tem se deixado ouvir a voz do Senhor? Aí você pode até estar perguntando, como é se deixar se ouvir pela voz do Senhor? É você ler a palavra de Deus e deixar que a palavra fale à tua mente e ao teu coração. Assim como quando nós lemos uma notícia no jornal e nós acreditamos que aquela notícia é verdadeira. Quando nós ouvimos uma reportagem, acreditamos que eles foram em busca das fontes corretas e se colocaram na disposição de entender e disseminar de forma correta. Dessa mesma forma, você deve observar a palavra de Deus. E lembrando-se que se ela tem sido refrigério em tua alma, tem sido lâmpada para os teus pés, tem sido a que conduz o teu caminho, com certeza você será um ser vencedor. Você pode até dizer, mas eu tenho enfrentado tantas lutas, eu tenho passado por tantas agrúrias nesta caminhada. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu, e Ele venceu para nos dar a vitória. Logo nele somos ou seremos mais do que vencedores. E nele que nós teremos hasteada a bandeira da nossa vitória, porque nós não fazemos menção em qualquer um, nós não confiamos em qualquer um, mas nós fazemos menção daquele que é soberano e santo. Veja que a palavra nos diz no Salmo 20, o salmista nos diz no verso 5 deste salmo: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. E ele segue dizendo isto, dizendo no verso 7 desse mesmo salmo: uns confiam em carros, outros em cavalos,
Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Quem nos conduz a esta vitória é o Senhor, o nosso Deus, através do Senhor Jesus. Porque a palavra nos ensina no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 5, que sem Jesus nada podemos fazer. Só em Jesus é que podemos todas as coisas, só em Jesus. Veja o que diz o texto, vou fazer a leitura para que você e eu possamos entender. Em João, no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 5, ele expressa claramente: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você e eu não podemos fazer nada fora de Jesus. Agora, em Cristo Jesus, podemos todas as coisas. Veja o que diz ainda o verso 16 desse texto. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Você e eu podemos fazer as coisas, e essas coisas serem para a glória de Deus, se nós fizermos através da pessoa de Cristo Jesus. Você ouviu os textos que eu li? Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Ele também nos diz que nós somos escolhidos por Ele, para que a gente vá e dê fruto e esse fruto permaneça. Você e eu precisamos anunciar as boas novas de salvação, porque só as boas novas de salvação redime, restaura, salva, liberta o pecador. E este vem para a presença de Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor. Seja você uma atalaia de Deus. Seja você aquele que anuncia as boas novas de salvação em todo tempo e lugar. Ou seja, anuncie na sua casa, anuncie no seu trabalho, anuncie na sua vizinhança. Enfim, anuncie onde você colocar a planta do seu pé. Ou seja, à medida que você vai caminhando, você vai colocando a planta do seu pé em algum lugar. Não perca a oportunidade, mas anuncie a Jesus. Ele é a solução para todo ser humano. Ele é a solução para o pecador. Agora, Ele é a solução para aquele que nele crê. Crê que Ele foi enviado por Deus para salvar aqueles que caminham sem Deus e sem salvação. E quem caminha sem Deus e sem salvação? Todos os seres humanos. Pois a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, verso 23. Diz no verso 10 que não há um justo, nenhum sequer. Diz no verso 23 do capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Você quer ter vida? Diante de um quadro tão difícil como este, o quadro da pandemia, em que vidas têm ceifado diariamente um número exorbitante, você tem contemplado que o país já perdeu mais de 512 mil habitantes. É muita gente, meus amados. E você e eu precisamos estar atentos, anunciando as boas novas, para que o ser humano não parta sem Deus.
porque aquele que parte com Deus através de Cristo Jesus, esse tem vida abundante. Aquele que parte sem Deus através de Cristo Jesus, o destino dele não é bom, porque só há dois destinos, ou um para Deus, ou um para apartar-se de Deus. Aqueles que estão com Deus através de Cristo Jesus, na volta do Senhor Jesus, ele vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Aqueles que caminham sem Deus, sem salvação, ou seja, sem Cristo Jesus, vai ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que você busque a presença de Deus, que você busque enquanto se pode achar, que você invoque enquanto está perto, e que em Cristo Jesus, o Senhor, aquele que na cruz disse ao Pai: tudo está consumado, que você nele seja vitorioso, vitoriosa, para a glória de Deus e a alegria nossa, em nome de Jesus. Amém.